gente fala em sementes, a primeira coisa que nos vem à mente é uma planta, o processo de germinação, até ela aflorar o solo e mais adiante frutificar ou estar apta para a colheita. Algumas demoram vários meses até ela conseguir aflorar, e aí demora às vezes décadas para que ela possa estar apta para a colheita ou estar plenamente desenvolvida, como é, por exemplo, das grandes árvores, o carvalho, por exemplo, que demora décadas para estar colhida, o mogno, essas madeiras de lei, por exemplo. Algumas outras são bem rápidas, questão de mínimo de dias. O caso das hortaliças, você planta hoje e alguns dias, até às vezes no dia seguinte, ela já está dando sinais de que vai estar se desenvolvendo e mais adiante apta para a colheita. Do ponto de vista moral, a gente vive também situações em que os resultados são imediatos ou demorados, a depender do tipo de situação que vivenciemos. Bem, aqui estamos justamente no Centro Jorge Olímpio para falar da semeadura, o semeador, nos nossos dias atuais. O que é que efetivamente plantamos e o que é que efetivamente a gente vai colher. Então a gente observa que, antes de mais nada, que existe uma lei de causa e efeito que vai nos permitir colher sempre aquilo que a gente planta. Independente da qualidade da semente ou do tipo de solo em que ela for lançada, vai ter sempre aquele mesmo processo. Ela vai germinar, ela vai crescer e vai dar resultado. Cabe a nós saber definir qual é o resultado que nós queremos obter. E para que tenhamos um resultado satisfatório, é necessário que tenhamos uma semeadura satisfatória. É necessário que a gente saiba escolher quais são as situações que vamos vivenciar e possamos ter uma colheita de acordo com aquilo que a gente quer. Então, o que é que a gente planta? Quais são as nossas atitudes do dia a dia que nos permite definir o que a gente vai colher? Qual é a situação do nosso dia a dia nas nossas semeaduras no cotidiano, no trabalho, na escola, no lar? Se nós plantarmos educação, nós vamos ter um resultado de equilíbrio. Se plantarmos uma boa relação, nós vamos ter um resultado de harmonia. Se plantarmos o respeito, nós vamos ter de volta o respeito para conosco. Mas se fizermos o inverso, plantarmos a falta de respeito, os atritos, a deseducação, a ignorância em si, os resultados serão mais ou menos equivalentes ao que a gente vai plantando, ao que a gente vai vivenciando. Porque vai haver aquele mesmo processo de germinar, pode ser rápido ou não, vai germinar, vai aflorar, vai crescer, vai se desenvolver, atingir uma plenitude e nós vamos colher os resultados. Então, nos dias de hoje, em que a gente observa uma relação de atrito muito constante, a gente está colhendo aquilo que de alguma forma nós contribuímos para que fosse plantado. Quer seja pela nossa indiferença, nós nos omitimos muitas vezes em tomar determinadas atitudes através do exemplo, quer pelas nossas próprias atitudes que nós fomentamos o atrito, nós fomentamos a deseducação, nós fomentamos a intolerância, nós fomentamos a falta de respeito com o próximo. Então a gente começa a colher isso de uma forma individual e que vai respaldar numa forma coletiva. Então a sociedade de hoje, com todos os atritos que ela possui, é resultado das nossas semeaduras, das nossas construções, quer seja hoje ou quer seja no ontem, e que hoje é o presente, nós estamos vivenciando esses resultados dessa colheita, e que
de uma forma ou de outra, nós estamos preparando o terreno para o futuro. O amanhã vai ser sempre o resultado do que a gente está vivenciando hoje. Mas esse amanhã ele pode ser modificado se modificarmos as nossas semeaduras. Se nós prepararmos o nosso solo. E o que seria o nosso solo? O nosso solo seria nosso coração, nosso sentimento. Seria nós prepararmos os nossos sentimentos para estarem aptos a receberem as sementes que nós almejamos obter. Não adianta eu querer colher rosas se eu planto espinhos, se eu planto ervas daninhas. A rosa não vai nascer. E mesmo que porventura ela venha a nascer, se eu não souber cuidá-la, ela vai perecer. Então, no ponto de vista moral, o que a gente planta é o que a gente vai colher. Mas até a nossa colheita há todo um processo de desenvolvimento que nós podemos melhorar ou piorar. Então não é simplesmente, não basta apenas nós desejarmos estarmos numa situação boa, estarmos numa situação de equilíbrio, se nós primeiro não plantamos o equilíbrio, não plantamos a bondade, ou se nós não cuidamos para que esse equilíbrio, essa bondade, essa harmonia, ela possa se desenvolver. Então, quando a gente observa a parábola do semeador, quando diz o semeador saiu a semear, a gente percebe que ele sai lançando as sementes. E ele não é ele quem escolhe o solo, ele lança as sementes. Nós é que escolhemos o solo. Nós é que preparamos o solo para que essa semente possa vir a germinar ou não. É uma parábola, e Jesus sempre falava por parábola, justamente para que ela não ficasse circunscrita a uma região, a um tempo ou a um determinado povo, era para ser uma coisa de muito mais amplitude. Então a gente percebe que o significado ele vara os séculos, ou melhor, varou e continua mais do que nunca atual. Então ele ultrapassa aquela circunscrição temporânea, justamente para que possa ser assimilado em todas as épocas da humanidade. Então a gente percebe que nessa parábola do semeador se define bem claro que Jesus sai lançando as sementes, o semeador saiu a semear, e ele sai lançando as sementes para estar em todos os cantos, em todas as direções. Mas as sementes, elas assumem características diferentes, de longevidade ou não, de reprodução ou não, de acordo com o solo em que ela caia. Então, o que é que vem a ser, antes de mais nada, a terra da semeadura? O que seria isso? Antes de mais nada, essa terra da semeadura seria a nossa disposição. Seria a nossa predisposição para receber essas sementes. Então, ele lança as sementes, mas se nós não tivermos, antes de mais nada, a predisposição para receber essas sementes vão ser inócuas. Eu lembro bem que uma das coisas que Joana de Ângeles nos adverte, o espírito mentor de Divaldo Franco nos adverte, é que o primeiro impulso para que alcancemos determinados objetivos é a vontade. Eu preciso ter vontade. Então eu tenho que ter essa predisposição, antes de mais nada, para receber as sementes. Então ele sai a semear, lança as sementes, mas essa minha predisposição é que vai começar a definir os rumos dessa semeadura. Antes de mais nada vem isso. Mas não basta apenas eu ter a vontade. Eu garanto que se eu perguntar a qualquer pessoa, os espíritas principalmente, qual é o objetivo de cada um de nós? E nós iremos responder: atingirmos o reino dos céus. Todos nós temos o objetivo de atingirmos o máximo de perfeição, como diz Jesus: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Então nós temos o objetivo de atingir o reino dos céus. Nós temos o objetivo de sermos, porque estamos, mas de sermos espíritos perfeitos, espíritos de luz. Esse é o nosso objetivo, é a nossa vontade. Mas entre a nossa vontade e a nossa realização existe uma série de caminhos que devem ser percorridos. E para isso é preciso que essa vontade comece a se concretizar. Então, quando
Jesus lança a semente, ele não escolhe o terreno, porque como ele disse logo após o seu retorno da crucificação, ele disse aos seus discípulos, ele fez: levai minha semente aos 4 cantos da terra, aos 4 cantos do planeta, ou seja, a todos os povos indistintamente, para que eles possam ter acesso às minhas mensagens. Então, ele não escolheu aqueles que estavam aptos, ele lançou a mensagem para todos, e que nós começássemos a trabalhar para recebermos essa mensagem, começarmos a entendê-la e vivenciá-la. Porque nós é que temos que nos preparar para trilharmos o caminho do reino dos céus. Então ele faz essa semeadura, ele lança essas sementes em todos os tipos de solo. E aí o que seriam essas sementes em si? Quando ele diz o semeador saiu a semear o quê? Bem, se nós trouxermos isso para o nosso dia, o que é que nós semeamos? Ou melhor, o que é que nós plantamos? A gente pode plantar a bondade, a gente pode plantar a harmonia, a gente pode plantar o amor, a paciência, a tolerância, o respeito, mas também nós podemos plantar os espinhos, a desarmonia, a intolerância. Então, quando ele lança as sementes, ele espera, e são as sementes benéficas, porque elas deveriam, em tese, frutificar para que proporcionasse o benefício, mas essas sementes elas vão ter que ter um solo acolhedor, para que ela possa resultar em frutos acolhedores, em frutos benéficos. Se nós semearmos a discórdia, nós vamos colher os frutos que vão nos causar desavenças. E se nós semearmos o amor, nós vamos colher o amor. Então existem os diferentes tipos de solo, que são os nossos sentimentos, que vão acolher essas sementes. Então, quais são as sementes que o semeador nos lança? Quais são as sementes que Jesus lançou? Quais são as sementes que nós almejamos obter? São justamente as sementes do equilíbrio, do amor, da harmonia, da bondade. São essas sementes que eles lançam. Mas quais são os nossos sentimentos para que tenhamos condições propícias para o acolhimento dessas sementes? Aí vai depender de cada um. Reportando-nos a Joana de Ângeles, ela disse justamente que as nossas atitudes são consequências dos nossos sentimentos. As nossas atitudes, que são os frutos das sementes, são resultado das sementes que plantamos em nossos corações. E aí ela nos adverte: eduque os seus sentimentos, ou seja, trabalhe seu solo, que são os seus sentimentos, para que as sementes do amor, da harmonia, da tranquilidade, do respeito, da tolerância, da bondade, possam frutificar. E aí, voltando de novo à parábola e traçando um paralelo com os nossos dias, quando essas sementes são lançadas em todas as direções, quando Jesus diz: levai minhas mensagens a todos os povos, aos 4 cantos do mundo, ele sabia, e sabe até hoje, que essas sementes elas vão encontrar diferentes tipos de solos, que são os nossos obstáculos. São os processos evolutivos individualizados de cada um de nós. Então, como ele diz, algumas sementes caem em solo, foram lançadas ao vento, quer dizer, foram lançadas no espaço, e algumas caíram à beira do caminho. Caíram à beira do caminho e não foram cuidadas, foram negligenciadas, abandonadas, e os pássaros vieram e a comeram. Quantas sementes são lançadas em todas as direções, e nós passamos e vemos a semente ali à beira do caminho e não observamos, não sequer temos o trabalho de observá-la. São as advertências do nosso dia a dia. A dor, por exemplo, ela nos adverte de que alguma coisa não está andando bem, quer seja do ponto de vista físico, quer seja do ponto de vista moral e espiritual. Então ela está ali nos advertindo que é preciso que corrijamos a nossa trajetória, quaisquer que sejam
ela, mas alguma coisa não está se encaixando bem, que é preciso corrigir o rumo. E nós simplesmente não damos atenção a esse alerta e continuamos na nossa trajetória muitas vezes equivocada. Então, é como se fosse uma semente que foi ali lançada, mas ela caiu à beira do caminho e nós não tivemos sequer o trabalho de observá-la e, se possível, colhê-la, abrigá-la. E como ela fica lá, os pássaros vêm e as comem. E elas não têm a menor condição de frutificar. São as nossas advertências que estão ali, que ficam à beira dos nossos caminhos, das nossas trajetórias, nos advertindo de que alguma coisa precisa ser feita para corrigir aquele caminho. É uma orientação, está ali. Mas como nós a ignoramos, elas simplesmente, elas passam despercebidas e nós continuamos a nossa trajetória equivocada. Outras sementes, como ele diz, são lançadas e elas caem em espinheiros. O que é os nossos espinheiros? São as sementes que Jesus nos lança através dos teus emissários, das tuas mensagens, inspirações dos bons espíritos, os nossos anjos da guarda, que chegam ao nosso solo dos nossos sentimentos, mas nós estamos tão presos ao imediatismo, às coisas factuais, aos nossos interesses egoísticos, que nós simplesmente a abafamos, não deixamos ela sequer aflorar. É como se ela fosse plantada e nós tampássemos o solo para que ela não aflorasse a terra. Então a gente deixa essas sementes, elas caem nos nossos espinheiros, que são os nossos egoísmos, a nossa inveja, a nossa vaidade, que não deixa esses outros sentimentos aflorarem, porque nós estamos presos a essas circunstâncias e simplesmente não permitimos que eles possam vicejar. Algumas outras sementes, como ele diz assim, elas caem em determinadas situações. A princípio elas afloram, né, aquele nosso entusiasmo. Não, eu vou mudar. Eu lembro bem de uma abordagem que o Divaldo fez uma certa vez. Ele disse que muitas vezes as pessoas vão, inclusive ele se referia nas palestras que ele fazia, e as pessoas saem de determinadas doutrinárias enlevadas com aquele propósito entusiástico de que vai mudar a partir de agora. A gente costuma fazer muito isso aos finais de ano, né? Todo 31 de dezembro, aqui no mundo ocidental, a gente faz uma série de promessas de que vai mudar, de que a partir de 1º de janeiro nós vamos ser outra pessoa. A gente estabelece uma série de roteiros e diz, a partir deste ano, qualquer que seja o ano, eu vou traçar um novo caminho. Aí quando chega janeiro, 1º de janeiro, vem as coisas imediatas, né, vem os espinheiros nossos, e aquele entusiasmo que seria aquela semente que foi ali, aflorou, mas ela encontrou uma série de pedras no caminho e essas pedras não deixaram ela crescer. E aí na parábola diz que o sol veio e as queimou, ou o sol, ou a inclemência da chuva, do frio. Como ela teve o entusiasmo, ela aflorou, mas não teve o cuidado necessário, ela simplesmente não vingou, não floresceu. Então, nos nossos sentimentos, muitas vezes acontece isso. A gente vai no entusiasmo, nós temos sempre o propósito de querer avançar, de querer crescer, de querer evoluir. É da natureza do próprio espírito querer evoluir. O próprio sentido de evolução significa sempre a ascendência, a ascensão. Nunca há um retrocesso. Às vezes há uma estagnação, mas não um retrocesso. Às vezes essa ascensão é lenta, mas é contínua, ou às vezes ela é aquela coisa entusiástica e ela cessa ao primeiro obstáculo. Então as sementes, esses que são os nossos propósitos, nós queremos construir a paz, nós queremos construir a harmonia, nós queremos espalhar o amor, mas a primeira contrariedade, ao primeiro sentimento de obstáculo dos nossos interesses, aquele entusiasmo nosso é freado. Então a gente faz as promessas de final do ano, a gente faz as promessas do dia a dia, e aí quando quando esse dia chega, quando o primeiro do ano chega,
a gente se depara com as pedras que são nossos interesses imediatos, o nosso apego, e a gente diz, não, eu vou deixar para mais adiante. Nós costumamos sempre postergarmos as nossas tarefas evolutivas. No fundo, no nosso íntimo, nós temos a consciência de que somos espíritos eternos. E como a eternidade é algo que está latente em todos nós, a gente diz, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu posso fazer, se eu sou eterno, eu posso fazer isso mais adiante, porque nesse momento eu quero cuidar dos meus interesses. Então nós assumimos o propósito de mudar para melhor, de sermos um homem novo, de sermos aquele espírito evoluído que nós nos propusemos a ser. Mas vamos deixar isso para amanhã, para depois, porque eu agora preciso atender aos meus interesses imediatos. Eu preciso atender à minha ambição, ao meu egoísmo que está gritando para que eu cuide de mim. Depois eu cuido dos outros. Eu preciso atender aos meus interesses que vai me proporcionar o bem-estar. O bem-estar do próximo eu deixo para depois. Se sobrar tempo, eu deixo para depois. Quando eu tiver tempo, eu vou cuidar de fazer a caridade para mim mesmo, ou seja, de me suprir do necessário e do supérfluo, porque vai satisfazer aos meus desejos. A caridade alheia, ou eu deixo para depois, ou se sobrar alguma coisa do meu supérfluo, eu posso fazer essa caridade. Normalmente é assim, na maioria das vezes, que a gente se comporta. Mas nós temos o propósito de nos melhorarmos. Então nós queremos plantar a semente da bondade, da caridade, da harmonia, do amor. E muitas vezes essa semente, a gente acolhe essa semente. E ela aflora de entusiasmo, ela é aquela planta que cresce rápida. Mas aí a gente esquece de retirar as ervas daninhas, de arar o solo, adubar o solo, para que esse crescimento seja uma constante e consistente. E aí o que é que acontece? Aquela planta que ela cresce rápida, do nosso entusiasmo, como diz na parábola, o sol vem e a queima, ou a inclemência do frio, da chuva, vai e a sufoca e ela acaba morrendo. Desculpa, eu estou assim, eu tenho uma alergia, uma rinite alérgica, então nessa variação de tempo eu sempre sofro as consequências. E aí o que é que acontece? Esse nosso entusiasmo, que deveria ser consistente, ele é na verdade superficial. É aquela planta que ela cai, ela cresce, mas como ela está no meio de pedras ou de ervas daninhas e nós não a tiramos as ervas daninhas nem as pedras, nós não adubamos o solo, nós não cuidamos do solo, ela não tem consistência para continuar crescendo e aí perece. É o que muitas vezes acontece com os nossos propósitos, porque não temos ainda a firmeza de mudar. A gente muda se não houver obstáculos. Nós queremos amar ao próximo, mas quando aquele próximo cria um obstáculo aos nossos interesses, a gente acaba postergando essa mudança. É o caso, por exemplo, da caridade. A gente faz um ato de caridade, às vezes até imbuído de bons desejos, de bons propósitos, mas a gente fica esperando o agradecimento do outro, porque a nossa vaidade fala alto também. Então a gente quer ser reconhecido. E aí quando o outro não nos diz obrigado, a gente se chateia e diz, não só a gente lança impropérios contra o outro que não nos agradeceu, porque não realimentou a nossa vaidade. E a gente chega até o ponto de dizer assim, olha, eu não vou mais fazer caridade, porque eu faço caridade e as pessoas não me dizem obrigado. Imagine os bons espíritos, né? Eu costumo sempre dizer que eles estão ali 0800, porque eles estão ali sempre dispostos a nos ajudar, desde que queiramos, mas eles estão ali apostos, sem cobrar nada, a não ser que exercitemos e concretizemos as nossas vontades de sermos ajudados, mas eles estão ali sem cobrar nada. E mesmo quando eles nos ajudam e a gente não agradece, eles estão ali dispostos a, quando necessário, ajudar de novo. Os nossos anjos da guarda. Quantas vezes nós esquecemos dos nossos anjos da guarda? São os espíritos que nos acompanham, estão ali sempre
prontos a nos ajudar. Não fazer a tarefa que nos cabe, mas nos dar condições para que a realizemos. E muitas vezes nós negligenciamos a sua presença, a sua ajuda, a sua inspiração, e nem por isso eles ficam melindrados. Imagine um mestre que fez tudo, deu exemplo, vivenciou os ensinamentos, porque ele ensinava vivenciando-os, e depois o que é que fizemos? Pagamos com a ingratidão, né? Fomos lá e o crucificamos. E ele depois retorna e chega para os seus apóstolos e diz, primeiro ele diz, não há da crucificação, que ele entendia por que é que nós estávamos fazendo aquilo. Porque nós estávamos no estado de ignorância. Perdoa-os, ele não sabe o que faz, porque é o clamor que ele faz ao Pai. E não só isso. Depois ele retorna e diz, olha, eles precisam de serem educados. Então vai espalhar minha mensagem aos 4 cantos do mundo, ou seja, lançai a semente para eles. O semeador sai a semear e continua semeando. Então ele lança essas sementes para aos 4 cantos do mundo, para as pessoas, para que elas possam ter condições de se melhorar. E aí ele lança várias sementes e vários semeadores, os luminares ao longo da história, para que nos estimule a prepararmos o nosso solo. Em momento algum ele ficou melindrado ou nos cobrou, ou melhor, ele ficou nos cobrando os agradecimentos. Porque ele sabe que a semente ela só brota quando o solo estiver preparado. Como na maioria das vezes ainda o nosso solo do desapego, de fazer a caridade, de fazer aquela coisa, faça com a mão direita sem necessariamente a esquerda ou vice-versa, não veja para que não alimente sua vaidade. Nós ainda não entronizamos esse sentimento em nossas vidas, ele ainda sai de espera. E ele não se melindra com isso, nem os espíritos que nos acompanham, os nossos protetores, nossos inspiradores, se melindram com essa nossa atitude. E continuam a semear, continuam a lançar as sementes da boa convivência, da harmonia, mesmo nos nossos momentos de conflitos, como agora, que estamos colhendo as sementes daquilo que plantamos. Mas aí, a gente pode dizer assim, que vem a determinadas semeaduras em que ela encontra o solo propício para germinar. E a gente vê que ao longo da história, vários solos foram preparados e estiveram aptos e receberam as sementes e frutificaram. No campo da ciência, a gente vê aqueles expoentes que nos proporcionaram os avanços tecnológicos, os avanços da medicina médica e medicina social, vamos poder dizer assim, que nos proporcionaram alavancas de desenvolvimento. Pessoas abnegadas, eu costumo sempre dizer que o cientista ele nunca colhe no presente os resultados das suas invenções. As suas invenções são para o futuro, normalmente é para quem vem, porque ele já dedica boa parte de sua vida àqueles experimentos com o único propósito de beneficiar a coletividade. E automaticamente ele se beneficia. Mas ele não faz aquela pesquisa, ele se dedica àqueles experimentos em benefício próprio. É um benefício de uma coletividade. E normalmente ele não colhe no presente, porque ele não está aferrado às coisas imediatistas. Ele sempre projeta para o futuro. É o bem sem o interesse imediato. É um solo preparado que recebe a semente através dos semeadores, os inspiradores, os espíritos abnegados, desencarnados, que orientam aquele espírito abnegado encarnado para que ele concretize a vontade de crescer e de proporcionar o crescimento. Então a gente vê que muitas sementes elas caem em solo benéfico e propiciam frutos, não só para aquele que preparou o terreno, mas o fruto, como ele diz, se multiplica 1 por 100. Ou seja, aqueles resultados do seu esforço, da preparação do solo e, consequentemente, do acolhimento da semente, vai resultar numa colheita que se multiplica. São os benefícios, as leis, a ciência. A gente observa do ponto de vista moral o quanto nós avançamos graças àqueles que prepararam o solo e receberam as sementes e proporcionaram a sua multiplicação, ou melhor, a multiplicação dos frutos, através das leis que vão evoluindo e proporcionando, com todos os obstáculos que tem, os espinheiros, as pedras, o solo, a negligência de muitos outros, mas elas vencem esses obstáculos graças àquele que preparou o solo, que recebeu a semente e que proporcionou a sua multiplicação do bem.
E nós vemos o quanto avançamos. Basta fazermos uma pequena retrospectiva na nossa evolução. O que nós éramos há 100, 200, 300 anos e o que somos hoje. Mas o que podemos vir a ser, que é o mais importante, porque é você continuar nesse crescimento consistente, a cada instante do seu dia a dia, preparando o solo dos seus sentimentos. Porque nós vamos encontrar e temos ainda, pela nossa própria condição ainda de imperfeição, de equívoco, de imediatismo, de apego, nós vamos encontrar e encontramos uma série de obstáculos que são testes para os nossos esforços, que são testes para a nossa consistência de querer evoluir. Então vamos encontrar pedras, vamos encontrar espinheiros, nós vamos encontrar aqueles que nos estimulam a não colher as sementes que foram lançadas e por isso elas ficam lá à beira do caminho e se perdem. Nós vamos encontrar tudo isso nas nossas atitudes. Mas se nós tivermos a consistência, se nós tivermos um solo devidamente preparado, devidamente cuidado, adubado com o sentimento da bondade e do amor, essas sementes elas vão enfrentar, ou elas vão superar todos esses obstáculos e vão multiplicar. E aí Jesus diz bem claro: quem quer ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Porque as sementes são lançadas, mas nós é que vamos decidir como vamos recebê-la. É como ele diz, todos têm ouvidos, todos têm olhos para ver, mas aquele que tem ouvidos para ver, aquele que tem olhos para ver, aqueles que têm ouvido para ouvir. Não basta apenas ter ouvido ou ter os olhos, é preciso saber ouvir, é preciso saber ver. Aí ele diz, mais adiante ele diz: quem quiser vir a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É um convite que ele faz. Ou seja, o que é negar a si mesmo? É você fazer o esforço de negar tudo que você tem, que cria obstáculos, para criar uma estrutura nova. É você avançar nesse processo. É como ele diz, porque é você que tem que fazer por você. O que ele faz é nos ajudar, é nos inspirar. E ele nos faz o convite, ele não impõe, ele não nos puxa pela mão, ele estende a mão e diz: mas você tem que estender a mão para que eu possa caminhar com você, não por você. Caminhe ao meu lado e você vai ter todas as condições necessárias para continuar evoluindo. É numa outra linguagem que ele diz: você tem que fazer a tua parte. Eu te ofereço todas as outras condições, ou seja, o céu como um todo está sempre te ajudando. Mas é você que tem que fazer a tua parte. Ninguém vai ser feliz por você, ninguém vai sofrer por você, ninguém vai receber as boas sementes por você. É você quem vai fazer tudo isso. E para isso, você é o arquiteto. É você que vai traçar as linhas na sua evolução. É você que vai decidir como quer caminhar. O caminho está ali. Mas é você que vai dar a dimensão da sua passada. É você que vai imprimir o ritmo. Se vai ser lento, se vai ser veloz. Ou se vai parar à beira do caminho e vai deixar para depois. Amanhã eu faço, hoje eu tenho outro interesse para fazer. E aí a gente percebe que as parábolas do Cristo, elas são todas interligadas, elas não são soltas. Porque quando a gente diz assim, as sementes lançadas à beira do caminho e elas ficam lá porque a gente negligencia e não as acolhe e por isso elas se perdem, a gente tem uma outra parábola que diz bem claro, né, quando ele nos oferece a possibilidade de evoluir e a gente posterga isso porque temos que atender aos nossos interesses imediatos. A parábola do jovem rico, né, que se casa justamente com o nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos convidados, é por isso que Jesus ele nunca impõe, ele sempre convida. Nós somos convidados a acolher as sementes das tuas mensagens, dos teus ensinamentos, que é sempre com o propósito de nos proporcionar melhores condições de vida.
e nós postergamos. No nosso dia a dia, a gente posterga inúmeras oportunidades de crescimento e essas oportunidades é uma perda de tempo para a gente. Por que eu digo perda de tempo? Porque elas não voltam. Elas podem retornar num outro formato, mas aquele momento que você perdeu, ele não retorna. Então, como diz, a água que passa por baixo da ponte não é a mesma que passou há poucos instantes, ou a que vai passar mais adiante. O rio ele pode dar a mesma volta e tornar a passar por baixo da ponte, mas já não será o mesmo rio, nem será a mesma água. A ponte pode ser a mesma, mas a água já vai vir com uma série de outros acréscimos. E a gente perdeu aquela oportunidade. É por isso que ele diz, nós somos o arquiteto do nosso passado, ou do nosso presente, através das ferramentas que nós plantamos no passado. E nessa arquitetura do presente, nós podemos definir, nós podemos projetar o nosso futuro. Então as sementes são lançadas para o presente. Em todas as épocas da humanidade, o semeador ele lança as sementes para que as acolhamos no nosso presente. E a partir da forma como viemos a trabalhar o nosso presente, ou seja, o solo dos nossos sentimentos, nós vamos definir o nosso futuro. Então, o semeador, do ponto de vista do cotidiano, e as semeaduras são constantes, não é um santo em si, mas é aquela pessoa que se esforça para semear. Porque nós esperamos sempre o santo, esperamos o milagre. Esperamos sempre o milagre da colheita. Ninguém quer colher frutos ruins. Nós esperamos sempre o milagre da colheita. Mas o semeador é aquele que se esforça, e os semeadores somos nós que vamos semear a bondade ou a maldade, a discórdia ou a harmonia, o amor ou a intolerância. O semeador é aquele que se esforça de mais nada. Mas nós vamos escolher os resultados disso. E ele é, antes de tudo, o semeador, aquele que semeia, é ele que define o solo. É ele que define o tipo de fruta, ou melhor, a qualidade da fruta que ele vai colher. Então, todos nós queremos escolher, vamos fazer um comparativo, queremos colher bons frutos. Mas mesmo os bons frutos, quem gosta, vou fazer só uma brincadeira, quem gosta de abacate vai querer colher abacate, obviamente vai plantar o pé de abacate. Mas o fruto do abacate ele vai ser bom ou não se, enquanto esse abacateiro estiver se desenvolvendo, nós o cuidarmos, livrarmos das pragas, das ervas daninhas, adubarmos os solos, cuidar para que ele cresça robusto, consistente e que possa ter ótimos frutos, para que venhamos a desfrutar desses frutos. Porque às vezes nós plantamos, temos a intenção de plantar bons frutos. Nós temos a intenção de sermos, e todos nós temos a intenção de sermos espíritos elevados. Mas até atingirmos essa elevação, é preciso que cuidemos desse processo de elevação. Todos nós queremos ser bons espíritos, mas para que sejamos bons espíritos é preciso que cuidemos das nossas atitudes dentro daquilo que almejamos querer vir a ser. Então não adianta simplesmente querermos, é preciso fazer. Não adianta esperar o milagre da semeadura se nós não cuidarmos de preparar o nosso solo, o solo dos nossos sentimentos. Isso não é algo difícil, isso não é algo que esteja fora do nosso alcance. No nosso dia a dia a gente vai preparando esse solo a todo instante. No nosso dia a dia a gente vai trabalhando cada um desses sentimentos, que são as sementes, para que ela cada vez mais adquira consistência, robustez e possa estar apta a gerar bons frutos
que esses frutos possam se multiplicar. Eu lembro bem, e aí fazendo uma referência ao movimento Você Irá Paz. Por que eu faço isso? Porque nos dias de hoje o que a gente mais almeja é a paz. E a paz entre os povos, a paz entre os diversos grupos sociais. Nós vivemos uma situação, até a pandemia fez com que aflorasse uma série de sentimentos, mas nós vivemos uma situação de conflito. E por mais que sejamos belicosos, e ainda somos, mas ninguém gosta do conflito, porque o conflito é um desgaste de energia. Então todos nós queremos a paz. E eu lembro bem que no movimento Você e a Paz, Divaldo, quando ele começou isso, ele sabia que ele ia encontrar uma série de obstáculos. Mas quando ele iniciou o primeiro movimento, a primeira coisa que lhe deu consistência foi que ele estava em paz consigo mesmo. Então ele já foi imbuído do próprio propósito da paz. Ele não foi buscar a paz nos outros. Ele foi lançar a semeadura da paz a partir da paz que já estava nele. Como ele diz, a paz do mundo está em você, está em cada um de nós. Então ele já foi preparado para isso, porque o seu solo de sentimento, o seu terreno já estava perfeitamente adubado e que tinha recebido o sentimento da paz e que estava pronto a fazer a semeadura. Mas como ele diz, a paz está em cada um de nós, está em você, a paz do mundo está em você. É preciso que as pessoas estejam aptas a receber aquela mensagem. Da mesma forma, se nós fazermos um paralelo mais abrangente, a mensagem do Cristo, ele sempre fala do amor. E ele diz, ame ao próximo, a si mesmo, faça ao outro, somente faça o outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Então é preciso, para que você ame o próximo, que você respeite o próximo como ele é. Mas para isso, você tem que se respeitar, para que venha a ser respeitado. E aí, para encerrar, eu lembro bem de uma assertiva de Emmanuel, quando ele diz assim, o mundo é feito de pontes, e as pontes elas ligam um extremo ao outro. E ele diz, a ponte para Deus é Jesus. É por isso que Jesus diz, só se chega ao Pai através de mim. Ou seja, vivenciando Jesus. A ponte para Deus é Jesus. E a ponte para Jesus é o próximo. Então se chega a Jesus amando ao próximo, que consequentemente ama a Deus. O próximo é criação divina, como nós somos criação divina. Então que no nosso dia a dia, nas nossas atitudes do cotidiano, preparemos o solo dos nossos sentimentos. Porque o semeador, ele saiu a semear e continua a semear. As sementes estão sendo lançadas a todo instante, que são as nossas advertências das nossas condutas. Muitas vezes as advertências são dolorosas porque as nossas condutas propiciaram aquela colheita da dor. Mas como o semeador continua a semear, mesmo aquela dor, ela lhe dá a oportunidade de mudar a situação. Porque as sementes continuam sendo lançadas, as sementes da esperança, do amor, de um dia melhor, elas continuam sendo lançadas a todo instante. E muitas delas se perdem à beira do caminho, muitas delas vicejam de entusiasmo e de repente não vão à frente. Mas muitas delas já caem em solo perfeito. E esses solos, eles propiciam a sua multiplicação, que podem render vários frutos. Sejamos, dentro das nossas possibilidades, esse solo perfeito que possa não só receber as boas sementes, mas que, com o devido cuidado, que é o nosso aprimoramento do dia a dia, possamos criar as condições necessárias para que a semente não só cresça, ganhe robustez ou consistência, mas venham a se multiplicar, rendendo vários frutos através do exemplo das nossas atitudes no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e que nos acolha dentro dos nossos propósitos, nos possibilitando as condições necessárias
para que concretizemos a nossa vontade de virmos a ser aquilo que almejamos. Filhos de Deus, espíritos elevados. Que a paz esteja com todos.